Você vai aprender do zero agora como realizar a revisão de manutenção de uma bateria tracionária do tipo chumbo e ácido. Com esses conhecimentos você pode dar um up na sua carreira profissional, empilhando conhecimento e atuando com essa tecnologia, até mesmo ganhando promoção onde trabalha. Sim, empilhando conhecimento é a fórmula certa para alcançar os seus objetivos e os seus sonhos. Eu mesmo, com salário que superava os R$ 4.000 atuando no Rio de Janeiro por uma das maiores empresas nos segmentos de empilhadeiras, realizando a conservação de dezenas de baterias tracionárias, o que se resume exatamente na prática rotineira do que eu vou apresentar nesse vídeo aqui. Eu sou a prova que, empilhando conhecimento, você pode alcançar sim o emprego, a promoção, a melhoria salarial esperada. Então, fica comigo nesse vídeo e bora empilhar conhecimento. Boa pessoal, aqui Renan Barros e a gente vai estar empilhando conhecimento a partir de agora. Nesse vídeo vamos estar falando aí sobre baterias tracionárias e a revisão da manutenção na prática. Então chega de enrolação e bora empilhar conhecimento. Assim, uma bateria que tenha como princípio ativo chumbo e ácido sulfúrico denomina-se um acumulador elétrico, tá certo? Um dispositivo eletroquímico que converte energia elétrica em energia química e vice-versa, dando sucesso ao fornecimento aí de energia, tá ok? Mas primeiro, ao manusear baterias, devemos utilizar os equipamentos apropriados, tá certo? Então anota aí: luva de borracha, avental de PVC, óculos de proteção e bota de borracha. Nunca em nenhuma hipótese colocar algum tipo de metal sobre a bateria para evitar curto-circuito, tá ok? Ou aproximar alguma coisa aí que possa gerar chamas, porque existe a produção de gases inflamáveis. Dentro da bateria ali existe uma solução ácida, portanto todos os serviços que for realizar com baterias do tipo chumbo e ácido deve-se utilizar os EPIs, porque segurança está sempre em primeiro lugar, tá ok? Então, em toda bateria tracionária deve haver uma plaqueta de identificação, contendo as seguintes informações, certo? Tensão da bateria nominal. Aqui no nosso exemplo, que a gente vai usar uma bateria tracionária como exemplo de 48 volts. Vai apresentar também na plaqueta a capacidade, por exemplo, 912 ampere no regime de 8 horas, que seria em torno de 114 ampere-hora, tá ok? Apresenta também aí em uma temperatura de 30 graus a densidade de 1.280 gramas decímetros cúbicos, mais ou menos 10, tá certo? Apresenta o peso da bateria, que é muito importante, porque no nosso caso influencia na capacidade residual da máquina, como por exemplo 1.306 kg, tá ok? Então aqui a gente tem uma plaquetinha de identificação aí, essa aqui é de uma transpaleteira, tá ok? A gente tem aqui, ó, na plaqueta de identificação o modelo da bateria e o número de série. Isso é muito importante para a gente poder identificar aí com o que a gente está trabalhando, tá certo? A gente tem a capacidade nominal. Neste caso dessa daqui, ela tem 3 regimes de descarga, então de 8 horas, 6 horas e 5 horas. E aqui tem o ampere hora que ela vai estar fornecendo aí pra gente, tá certo? Aqui também mostra pra gente a tensão nominal da bateria, tá certo? Essa no caso 24 VCC, tá ok? A densidade da bateria, então a 30 graus, o eletrólito em torno de 1280, mais ou menos 10, tá certo? E o peso dela aqui a gente também tem, que é muito importante, que pode interferir na capacidade residual do equipamento, tá certo? Então essa plaquetinha, essas informações são muito importantes, tá ok? Aqui a gente tem os elementos posicionados dentro da caixa, tá certo? Essa aqui é uma bateria de 24 volts, então ela tem 12 elementos. Como que você vai saber a numeração dos elementos? Sempre partindo dos cabos. Então você tem o negativo e tem o positivo. Partindo do positivo, você conta aqui, ó, o elemento 1.
Então essa primeira caixinha até aqui, ó, nesse ponto, é o elemento 1, elemento 2, elemento 3, tá ok? Aí você vem pro lado aqui, ó, elemento 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 elementos, tá certo? Aqui você tem as válvulas do tipo de enchimento automático, tá ok? Eu não tenho as flip-flops aqui que são de enchimento manual, mas pra gente exemplificar aqui. Então a água vai entrar aqui, a água de reabastecimento, e ela vai percorrer essas mangueiras aqui, reabastecendo todos os elementos automaticamente, se você observa pelos visores aí das tampas, tá certo? Os elementos, eles possuem essas interligações aqui para fechar uma série entre eles, tá certo? Por curiosidade, para você abrir um elemento desse, você tira essa proteção, você perfura aqui o polo, tá certo? E você consegue tirar a tampa desse elemento. Tirando a tampa, você consegue remover as tampas, as placas e os separadores, consegue lavar, colocar um novo eletrólito e vedar elas novamente. Depois você vem aqui, coloca essa chapinha novamente, onde você perfurou aqui, você vai preencher novamente com o maçarico e as barras de chumbo. Você vem e solda novamente os polos um no outro, e aí você bota a bateria para teste, basicamente, tá ok? Só por curiosidade aí. Então, tendo uma bateria tracionária aí como exemplo de 48 volts CC, possuímos uma caixa lá de, com assim 24 elementos acomodados dentro dela lá, tá ok? E cada elemento possui uma construção de placas positivas e negativas, intercaladas assim e separadas pelos separadores, tá certo? Então, quanto mais placas, mais carga, mais elétrons, mais amperes, mais corrente. E assim, a bateria ela é constituída basicamente através, já faz aí aquela anotação, tá ok? É basicamente constituída através de chumbo, o ácido sulfúrico e aquele plástico polipropileno, tá ok? Chumbo porque ele resiste o ácido que é utilizado, tá certo? Vamos até abrir aqui uma aspas para uma curiosidade do canal. Você sabia que as placas de baterias aí de carro de chumbo, elas são feitas aí basicamente com chumbo, as placas, tá certo? E com chumbo, que é o chumbo em pó lá que eles utilizam, água e uns aditivos. E também que alterando esses aditivos, você tem placa positiva ou negativa, tá certo? Então anota aí e empilha mais conhecimento aí no seu caderno de estudos. As positivas, elas são óxido de chumbo e as negativas é de chumbo esponjoso, tá certo? Então assim, aqui no nosso caso, as nossas placas ficam emergidas aqui no eletrólito. E para o reabastecimento da água, né, da bateria do eletrólito, a gente aqui, vou até deixar uma perguntinha. Então vai aí uma pergunta para vocês poder responder nos comentários. Que tipo de água posso utilizar na bateria tracionária? Seria água desmineralizada, água deionizada, água destilada, ou eu posso usar até mesmo os 3 tipos de águas aí? Deixa a resposta aqui nos comentários aí e compartilhe o seu conhecimento também com a gente, tá certo? Porém, eu já vou destacar aqui o ponto principal, que a água ela deve ter aí no máximo 10 microsiemens por centímetro, tá ok? Como um exemplo aqui que a gente fez um teste, medimos lá com o condutivímetro uma água desmineralizada, tivemos em torno de 2 microsiemens por centímetro. Quando inserimos em uma água da torneira, a gente teve em torno de 165 a 170 microsiemens, tá certo? Que é muita diferença aí. E para o abastecimento da água, a gente possui as válvulas manuais do tipo flip-flop ou as válvulas automáticas, que realizam automaticamente o abastecimento do elemento, tá certo? Importante, ambas devem permanecer fechadas, perfeito? Porque elas possuem já um sistema para que os gases possam ser liberados e não deve ficar aberta aí para não haver nenhuma contaminação lá do eletrólito, tá ok? A bateria ela possui também os seus cabos lá, o positivo e negativo, e o seu conector tipo AP. Nunca manusear ou conectar e desconectar pelos cabos, sempre pelo apoio do conector, tá certo? E também agora o que a gente pode a gente já pode iniciar a nossa parte prática, tá ok?
Então vamos dar início aí, depois dessa introdução, à nossa parte prática. A gente vai precisar de um termômetro, um medidor de baixa isolação, um condutivímetro, um densímetro e um multímetro, esses 5 equipamentos aí. Então, primeira coisa que eu faço na minha revisão de bateria tracionária é uma inspeção visual da caixa dos elementos, de cada elemento, dos cabos, do conector, tá certo? Das válvulas de abastecimento, do modelo, da série. A gente também vai lá nas informações especificadas na plaqueta de identificação, tá ok? Em seguida eu parto para o roteiro de medições. Aí eu sigo a seguinte sequência: eu vou medir temperatura, baixa isolação, condutividade da água de abastecimento que eu vou utilizar. Eu meço a tensão total, tá certo? Feito isso, agora eu vou por cada elemento. Então eu vou medindo a tensão por cada elemento e a densidade do eletrólito de cada elemento, tá certo? Então, primeiramente, de forma geral, eu meço a temperatura. Eu medindo o termômetro, meço no elemento central onde se encontra a maior temperatura do eletrólito e para fazer aí a correção da densidade, tá certo? No caso, a temperatura da bateria de 48 volts considerada boa seria 30 graus com uma densidade de 1280, tudo bem? E podemos ter aí também uma temperatura considerada para um bom desempenho, tá certo, do equipamento, que pode variar em torno de 15 a 30 graus. Agora, segundo, de forma geral, meço a baixa isolação da bateria, tá ok? Utilizando um equipamento que se encontra pesquisando na internet, chamado IB, tá certo? Inserindo seus polos positivo e negativo nos polos da bateria e a garra de teste na carcaça da bateria lá, livre de tinta ou impureza, para não prejudicar nossa análise, tá ok? Aí com esse instrumento é só pressionar o negativo para verificar a baixa isolação negativa e pressionar o positivo para verificar lá a baixa isolação do positivo com o instrumento, tá ok? Em terceiro, no nosso roteiro, medimos a condutividade da água de abastecimento, tá ok? Já porque é de uma forma geral, tá certo? Então lá ela tem que estar abaixo dos 10 microsiemens. Em quarto, utilizando já os valores reais aqui que eu vou utilizar aqui no nosso vídeo aqui, especificando de um teste na prática, tá ok? Então a gente mede aí a tensão total livre da bateria, em torno de 52,4 volts, por exemplo. Em seguida medimos a tensão por elemento, em torno de 2,3 volts por cada elemento, ao qual deve seguir a sequência de medição dos elementos partindo do ponto positivo. Então você vai lá no polo positivo, no cabo positivo, aquela primeira caixinha ali, tá ok? Ela vai estar ligada em série com outra caixinha. Aquela primeira caixinha ali é o primeiro elemento, então você vai partir dali. Partindo dali você vai contar elemento 1, elemento 2, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, tá certo? Oitavo, nono e assim sucessivamente até os 24 elementos, se tratando da bateria de 48 volts. E nesse momento, em quinto lugar no nosso roteiro, vou medindo a densidade do eletrólito de cada elemento, marcando no meu roteiro. Como mencionado, 30 graus de densidade de temperatura, uma densidade em torno de 1280, tá ok? Então anota aí, sempre nivelar o medidor aos olhos para evitar o erro de paralaxe, tá ok? Então atenção, anota aí, tá ok? Nivela o medidor aos olhos para a gente poder evitar esse erro aí. E tá fazendo uma medição aí que não tá de acordo. Realizando todos esses procedimentos, eu finalizo a verificação da bateria tracionária do tipo chumbo ácido, tá certo? E interessante para você que quer empilhar com mais conhecimento, que chegou até esse ponto aqui do vídeo, você sabia que essas baterias estão passando por uma revolução aí? O que era chumbo ácido agora é lítio, né? Agora esse carinha aí, que é um carinha que está na família dos metais alcalinos na tabela periódica lá, de número 3. O lítio ele armazena mais, ele é mais leve, ele entrega mais energia, ele carrega mais rápido, e quem não se atualizar corre o risco aí de perder novos empregos. Assim como quem se preparar pode ter acesso a novas oportunidades e evoluir aí
na carreira profissional aí da noite por dia, tá certo? Então, quer ter mais conteúdo sobre bateria de lítio? Quer ampliar conhecimento? Então se inscreve no canal. Você gostou do conteúdo? Deixa um like aí. Tem alguma dúvida, sugestão? Interage com a gente e deixa aí nos comentários, tá certo? Boa pessoal, aqui Renan Barros, aquele abraço.